Vamos começar o programa falando do Furacão, que jogou hoje em Belo Horizonte, 11 horas da manhã, no estádio do Mineirão, com um gramado horroroso. Estava vencendo a partida, mas cedeu o empate no finalzinho do jogo. Quem conta como foi é a repórter Monique Vilela. E aqui no Mineirão, o Atlético deixou escapar pelos dedos a vitória em cima do América Mineiro. Isso porque o placar foi de 2-2 e o empate do time mineiro aconteceu aos 50 minutos do segundo tempo. Deixa eu contar a história desse jogo para vocês, porque realmente foi algo bem peculiar. Calor danado aqui na cidade de Belo Horizonte, gramado do Mineirão nem um pouco bom, e o Atlético conseguiu abrir o placar ainda na primeira etapa. Vitor Roque, cruzamento de Fernando num contra-ataque aos 9 minutos do primeiro tempo, fez 1-0 para o Furacão. De novo um cruzamento e de novo cabeçada, dessa vez dos pés do Hugo Moura para Christian balançar as redes e fazer 2-0 para o Furacão. Parecia que estava tudo bem, né? 2-0 no placar. O técnico Paulo Turra começou a fazer as substituições, mas aí, gente, veio o primeiro gol da equipe do América Mineiro. Nesse pênalti aí cobrado por Wellington Paulista. Goleiro Bento defendeu, só que no rebote ele acabou marcando 2-1. A vitória ainda era do Furacão. Só que nos acréscimos, o árbitro deu 8 minutos de acréscimos na partida, veio o gol de empate da equipe do América Mineiro. Cruzamento e Avelar balançou as redes aos 50 minutos do segundo tempo. E por isso a vitória não veio, sim um empate, 2-2. Justificativas do técnico Paulo Turra para esse resultado que não agradou nem um pouco o treinador. Fizemos um belo jogo, na minha opinião, controlando o jogo na maior parte do tempo. E a questão dos 2 gols que nós tomamos foi fatalidade. Uma bola batida lá que bate aqui, a questão de interpretação, uma hora é pênalti, outra hora não é pênalti. E mesma coisa no gol que nós tomamos. O cara, na minha opinião, o cara se apoiou no Madison e fez o gol. Então temos que enaltecer os jogadores, e a questão dos 2 gols foi uma fatalidade. Mas nós merecíamos a vitória, não conseguimos. Pensar já no próximo jogo e focar. Tá aí, portanto, palavras de Paulo Turra. O Fernando estava junto com ele na entrevista também. Aquele empate com sabor de derrota, né? Porque tá ganhando de 2-0. E o empate acontecer realmente não é dos melhores resultados. Bom, elenco rubro-negro já voltou para Curitiba, folga de 3 dias para os atletas, reapresentação na quinta-feira. E aí o Atlético vai começar a pensar no retorno do Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e tudo mais. Paulo Turra para o jogo lá contra o São Paulo, ainda falta tempo, né? Não terá o volante Eric, que cumpriu suspensão automática em razão do terceiro amarelo. Mas agora não é tempo nem de pensar nisso, e sim do que o Atlético tem que fazer para evitar esse tipo de situação como aconteceu aqui no Mineirão, Osmar. Obrigado, Monique Vilela. Marcelo Ortiz, Gil Rocha, Gil e Marcelo, foi ou não foi pênalti pro América? A explicação é do técnico. Tem hora que é, tem hora que não é. Por mim, nada disso seria pênalti, mas quem sou eu, né? É muita interpretação, né? Vai, volta do VAR e tal, e acaba dando pênalti. É muito difícil reclamar de um lance como esse, Osmar. Quando você fica procurando... A gente já viu o lance que o árbitro marcou e que não marcou, né, Gil? Então, é uma situação... VAR que chamou, não chamou. Exatamente. Então, é muito complicado você dizer é pênalti ou não, porque a gente já teve critérios, lances parecidos, né? Muito, muito diferentes. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, independente de pênalti ou não, Gil... O time abre 2-0 contra o América Mineiro, com todo respeito ao América. Com muito mais não pode deixar empatar, né? O Atlético tem um time superior e não soube manter um resultado no Mineirão para 5 mil pessoas. 5 mil pessoas no Mineirão é Só campo neutro, tinha gente né? nesse pedacinho ali, ó. É campo neutro, né, Gil? Vamos falar a verdade. 5 minutos, não aparece nada. Não aparece. Ó, a imagem, tem torcida em pouco, tanto que o torcedor... Aquele pedacinho ali, ó. Esse pedaço que tem. Eu acho que assim, campo neutro, Gil... É jogo para aproveitar. Para um time como o Atlético que quer brigar por vaga tá, Libertadores América, tinha que ter saído com os 3 pontos. Eu acho que foi uma bobeira e dessa vez não é uma constatação, mas não é uma crítica, porque ele já mudou muitas vezes bem, mas dessa vez as modificações do Paulo Turra não deram efeito não, né, Gil? Pelo contrário. O time caiu de produção. Então, sabe quantos pontos o Atlético? Tem 16. Quanto teria? Tá em sétimo, né? Quanto Teria teria 18, com mais 2? 18 ficaria em quanto? 18... Ficaria com no 6 G6. vitórias. Sabe quem que é o quarto colocado? O CAN com 18 e 5 vitórias. Sabe o que significa isso? Se ele não tivesse tomado gol em 50 minutos, ele estaria
no G4. Então. Essa é uma diferença, Osmar, que hoje pode parecer pouca coisa, mas lá na frente pode fazer diferença. Por isso que eu digo, realmente a crítica é Gil perder um resultado que estava na mão dele até o finalzinho da partida. Aqui, ó, confirmando, o Atlético Mineiro tem 18 pontos e 5 vitórias. Fluminense 17, Grêmio 17 e aí o CAP 16, com 5 vitórias. Porque Teria empatou. 6 vitórias, Seriam 2 pontos a mais, são 18, 6 vitórias, seria G4. Então, Osmar, são essas pequenas circunstâncias. E quando eu digo assim, é uma constatação, não é uma crítica, porque eu já percebi, especialmente nas redes sociais, muitas críticas ao Paulo Turra. E acho que, em que pese o time ter piorado com as alterações, não vejo motivo para tanta crítica assim, Gil. Acho que, sabe, a implicância com o Paulo Turra está sendo um pouco acima da média. Eu também estou achando, Marcelo, que, ó, 7º no Brasileiro, tá nas quartas de final da Copa do Brasil e está classificado já para a próxima fase da Libertadores, não é verdade? A questão agora é saber se vai ser em primeiro ou segundo. Exato. Mas só depende dele para ser em primeiro. Para ser primeiro, Né? E assim, né, Osmar, apesar desse resultado, como eu disse, ser muito importante, Gil, eu vejo que técnicos erram ou acertam em alterações. Lógico. E o Turra, especialmente, mais acertou nas vezes que ele mudou o time do que errou, como foi o jogo de hoje. Sim. Né? Tanto que a gente reclamava que o Atlético só melhorava depois do Exatamente, do as alterações, né? E hoje foi o contrário, Osmar. Então, eu acho que tem esse aspecto que o torcedor tem que entender, é ruim. Eu imagino que o torcedor realmente está muito preocupado porque era um resultado que estava na mão, perdeu tudo isso, eu entendo. Só que eu não entendo as críticas exageradas ao treinador do Atlético exatamente por isso. Tem pergunta aí para o Marcelo e para o Gil? Põe na tela. Olha aí, José Marçal, boa noite, Osmar. Até onde o técnico chega até onde o Atlético chega com o técnico? É o Marçal de Colombo. Ó, E aí? Gil. É mais ou menos o que a gente estava falando, né? Eu acho que vai chegar onde mais ou menos chegaria com outros treinadores. Enfim, o futebol do Atlético não está bonito, né? Principalmente na arena, o torcedor fica um pouco decepcionado, que não é aquele futebol vistoso, vertical, que o torcedor se acostumou. Mas eu acho que, numericamente, o Atlético está chegando. Tá aí, É um time de resultado, né, Gil? time Não de um de futebol resultado. bonito, mas é de resultado. Se até guardadas as proporções, porque o Palmeiras está jogando mais, né, Gil? Mas você falou há instantes atrás, o Palmeiras não é aquele time que o cara para ver, não, eu vou você brincar não na é exibição, prazeroso, mas tem resultado. E o Atlético da mesma forma. Eu entendo que o Atlético podia jogar até um pouco mais, Osmar, mas entendo também que a filosofia do Turra é muito parecida com a do Filipão. E até comparando os dois times, Gil, eu acho que o time do Turra ainda é um time um pouco mais faceiro que o do Filipão. mais solto. É, Um pouco mais exatamente. solto. Mas o Felipão é o chefe do departamento de futebol E profissional do aí, Gil, Atlético. o Felipão tem uma história que tem. O Turra, em que pese ser um técnico já experiente, com um bom tempo de trabalho, não tem um nome tão grande, Osmar. Eu só vejo que é exatamente pelo nome é que o Turra está sofrendo essa pressão. É filosofia de trabalho, Osmar. Não é a mais bela no futebol, não é. Mas é de resultado e está tendo até agora. É verdade, concordo com você, Marcelo Ortiz. O Furacão volta a campo, como falou a Monique Vilela, quarta-feira, dia 21, 7 horas da noite, contra o São Paulo, lá no Morumbi. Não tem rodada no fim de semana, né? Não tem por causa da seleção brasileira, né? Seleção. Vocês da imprensa sempre pediam, importante não ter rodada. Então não vai ter rodada nem da Série A e nem da Série B, mas vai ter Série C e Série D normalmente. Tem 3 jogadores na seleção brasileira que atuam no futebol brasileiro, mas tudo bem. Mas aí eu não entendo vocês. Eu nunca falei isso. Falou sim. Não, senhor, Olha. nunca falei isso. Ah, Nunca falei. falou ou não falou, Marcelo? Dá umas cornetadas, né? Eu acho que falou, hein? Falei nada. Falou sim. Vamos fazer o seguinte. Data FIFA, data FIFA. Data FIFA. É que antes o Gil, ele tá acostumado quando ele era o detentor dos direitos. Né? É Agora verdade. mudou. Né? É verdade. Não, mas assim, punha jogo sábado e a seleção domingo, ou vice-versa, tá tudo certo. Quando você gostava de dar os palpites lá nas datas, né? Agora. Na data não, já pegava cada tabela que tinha que fazer miséria, só pedia assim, não deixa os dois jogar fora ao mesmo tempo e não deixa jogar em casa ao mesmo tempo, nem Agora, isso eu Osmar, conseguia. pelo menos ele vai poder ficar de olho no Sub-17, né? Domingo tem decisão. Palmeiras e Atlético. É jogo É único. verdade. Jogo único. É jogo único. Já vê os garotos do futuro aí. O Atlético fazendo bonito, hein? É, realmente, é uma decisão. É assim, Osmar, a base, né, Gil, é para formar jogadores. Agora, você forma uma base vitoriosa exatamente com títulos, né? Então, também é a cereja do bolo, vamos dizer assim. Vamos falar uma coisa, hein? Que trabalho faz o Atlético também nas categorias de base? Tem que reconhecer isso, né?
quantos bons jogadores o Atlético já formou. Vamos falar só de goleiros, Marcelo, só de goleiros, vamos lembrar de outros. Outro dia você entrevistou o Vanar. Que começou lá. Começou na base do Atlético, mas se profissionalizou no Curitiba. No Curitiba, né? Aí, ele Santos. falou, eu estava ouvindo, ele falou do Santos, que já era diferenciado. É. O Neto, Renan Rocha. Guilherme. Então, Tá louco. exatamente. Não é por acaso, né? Não é só por sorte. Ah, vai ter sorte que acha goleiro. Por sorte acha um. 2 assim estourando. Agora 5, 6 nos sempre últimos 10 anos é muita coisa. Só né? de seleção. O André Lara, nosso produtor, um dos nossos produtores aqui, porque o outro é o Robert de Souza. Trabalho espetacular que faz esses dois aí. Na edição também, o John e o Davi, o Tuxo, nosso câmera, o Zeca, nosso operador de áudio, a Rosane Branca e o Adriano, diretores de TV, né? O Juliano, operador de áudio. Temos a nossa equipe maravilhosa. O Vinícius, o Deon, quem mais? Vai me ajudando aí, lembrar aí, Adriano, todo mundo. Olha, uma equipe realmente sensacional. O Jones. Olha, o Marquinhos, é uma equipe, o seu Suter, grande seu Suter, uma equipe maravilhosa. E aí até perdi o raciocínio que eu ia falar, de tanto que eu elogiei aqui. Falou de goleiro. Do Mikael, goleiro da Sim, Sub-20. o Mikael é um goleiro do futuro aí, tá bem na Sub-20.